Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor, Salvador e Deus. Ao nome de Cristo seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, eu sou o pastor Van e vamos dar continuidade a esse estudo, a este tema que está mexendo com milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que é o Evangelho da Graça. O Evangelho que transforma, o Evangelho que purifica, santifica, o Evangelho que muda o pensamento, o Evangelho que salva, que é o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Então, no estudo anterior, eu sou o pastor Van, como eu já falei, peço que você continue me ajudando em oração, ajuda seu amigo das tardes em oração, me ajuda também a compartilhar e dar o like dizendo que você gostou ou não gostou, né? Comenta aí embaixo, comenta o vídeo, o estudo, em que precisa melhorar, em que você não concorda, pode comentar à vontade, só não extrapula os sentimentos, os pensamentos, né? Não acusa, não diga aquilo que você não conhece, tá bom? Se tiver algumas dúvidas, deixa aí embaixo, em nome de Jesus, ajuda teu amigo. E se inscreva no canal, se inscreva, o canal está crescendo para a glória de Deus. Vamos lá? Então, no estudo anterior, falei sobre o Evangelho, em poucas palavras, resumindo, né? Para que o vídeo não fique também tão longo e cansativo. Eu falei sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino de Deus, né? O Evangelho do Reino de Deus, que foi o Evangelho dirigido para os judeus. Você vai ver tudo isso. Me acompanha, passo a passo, de versículo a versículo, texto a texto, sem pressa, né? Sem atropelar, amém? Os contextos, os textos, para que a gente possa ser liberto desse sistema religioso arcaico, mosaico e antigo da nova aliança. Estamos na graça, estamos no novo pacto, na nova aliança, já não servimos mais o evangelho do reino, mas agora é o evangelho da graça. Foi dito por Paulo, de Cristo, por revelação, né, a Paulo, quando Paulo esteve no terceiro céu, e ali ele ouviu as revelações do Evangelho da Graça para os gentios, Evangelho do Reino para os judeus, Israel, e o Evangelho da Graça para os gentios. Então são mensagens diferentes, são mensagens diferentes. O Evangelho do Reino, uma mensagem para o povo judeu, o povo de Israel. O Evangelho da Graça, uma mensagem para os gentios. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, olha o que é que nós estamos vendo aqui. Atos capítulo 20 e o versículo de número 24, aparece esta expressão. Vamos ler? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério foi esse? Ou seja, Jesus confiou a Paulo um ministério e ele vai revelar qual foi o ministério que Paulo recebeu. E ele diz, de testemunhar, olha o ministério aqui, de testemunhar do Evangelho da Graça, não é mais do reino, do Evangelho da Graça de Deus. O ministério que Paulo recebeu de Cristo Jesus, assim também como recebeu Pedro, Tiago, João, Filipe, Judas, recebeu o ministério do reino de Deus. Paulo recebeu o ministério da graça de Cristo Jesus, ou da graça de Deus, ok? Então, que evangelho que Paulo pregava para os gentios agora? Era o evangelho da graça. O evangelho da graça, ok? Então encontramos esta expressão em Atos 20, 24, que no grego a expressão é to euangelio tes haritos tu teu. Então, o que significa isso?
o evangelho da graça de Deus. Ok? O evangelho da graça de Deus. Então, a palavra graça, graça, vem da raiz da palavra grega charis. Charis. E charis é um substantivo feminino para o gracioso sentimento de aprovação de Deus. O gracioso sentimento de Deus de aprovação ou benignidade, amor que Deus exerce para com alguém da raça humana. Então, graça foi um favor, nós conhecemos. Isso aí na escolinha dominical é ensinado, né? Isso aí eu pelo menos concordo, que na escolinha dominical da sua religião, na sua igreja, é ensinado que graça é o favor imerecido da parte de Deus para o ser humano. Nós não merecíamos nada, patavina nenhuma, né? Estávamos condenados ao inferno e Deus, por sua rica bondade e misericórdia, usou de graça, né? De charis, ok? Então, Deus usou de benignidade, de amor, e ele exerceu para com os pecadores, ok? Então, podemos ver isto em Romanos, olha só, vamos ver este amor de Deus. Romanos, capítulo de número 3, e o versículo de número 24, que diz: sendo justificados gratuitamente, ao sinal, gratuitamente, porque por sua graça, charis, seu amor, ok? Por sua benignidade, né? Por sua benevolência de Deus, que veio de Deus, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, ok? Foi gratuito, tá certo? Também podemos ver isto em Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. O 5 diz: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Olha só. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Não mais pela lei. Não mais pelo evangelho das ordenanças, o evangelho do reino, não. Mas pelo evangelho da graça, pelo favor de Deus. Olha o 6. E se é pela graça, olha só, e se é pela graça, já não é mais pelas obras da lei. Se fosse, a graça já não seria graça. Eita, que maravilha! Amém? Glória a Jesus por isto, ok? Também podemos ver aqui também em Romanos capítulo 5. Romanos é uma lição de graça, né, para o povo de Deus. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 20, que diz, versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha só. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Cristo. Ou aonde abundou, na sua tradução, onde abundou o pecado, superabundou o favor de Deus, a ajuda de Deus, a graça de Cristo Jesus. Certo? Então, Deus anunciou primeiramente as boas notícias, o evangelho. Deus anunciou a Abraão. Vamos ver isto. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 8. Gálatas 3, 8. Olha só. Porventura, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios. Olha o que Gálatas é uma lição de moral para a religião evangélica, que pratica as obras de Moisés, que vive do antigo pacto, da antiga aliança. Mas se ler Gálatas é liberto, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3. Olha o que é que diz Paulo aos Gálatas. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, não mais pelas obras, né? Não mais pelas práticas das ordenanças de Moisés. Pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o evangelho ou euangélio, as boas notícias,
anunciou a quem? A Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações da terra serão benditas, ok? Agora, pense comigo, raciocine comigo. Está aqui escrito aqui, que você leu, que Deus anunciou primeiro o evangelho da graça pela fé a Abraão. Por isso que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Abraão creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu, não pelo que ele praticou, mas pelo que ele creu. Ou seja, agora, é lógico que este evangelho anunciado a Abraão, essas boas notícias anunciadas a Abraão, né, no primeiro impacto, quando Deus falou a Abraão, é lógico que o pai da fé não ouviu o mesmo evangelho que nós ouvimos, ou que nós temos, ou que Paulo anunciou, ou que a igreja de Corinto ouviu, os irmãos de Corinto. Abraão não teve noção do que era o evangelho da graça, do que era realmente as boas notícias. 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1, ao 4, que diz: irmãos, Paulo se dirigindo às boas novas, às boas notícias aos irmãos em Corinto, na igreja de Corinto. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Evangelho, boas novas, boas notícias, o qual vocês receberam e no qual estamos firmes. Ele vai dizer o porquê que eles estavam firmes. Aí ele diz, o 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Por meio deste evangelho, do evangelho que Paulo pregava aos gentios, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Fiquem firmes. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha que palavra abençoada. 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu. Olha o evangelho, olha as boas novas aqui. Olha o que Abraão não ouviu. Abraão só creu na promessa. Estava embaçado em Abraão, né? O véu ainda tinha Abraão, mas na nova aliança o véu foi retirado de Paulo, e Paulo agora vai dizer como eram as boas novas, que boas novas Paulo estava aplicando às igrejas, né? Da nova aliança, do novo pacto. Olha o que ele diz: pois o que primeiro lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu. As boas novas agora ele está aplicando à igreja, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só, tá vendo? Então, olha o que é que Paulo, olha as boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha, ele continua, as boas novas, as boas notícias. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, veja que o pai da fé, Abraão, ele não ouviu o mesmo evangelho, né, que nós ouvimos. Abraão apenas creu numa promessa, né, que seriam abençoadas, que ele seria um pai de muitas nações, e todas as nações seriam abençoadas, né, todas as famílias da terra, pela prática dele, pela fé. Mas o evangelho da salvação, certo, aplicado a Paulo, é isso aqui, ó. Está aqui, ó. Pois o que primeiro lhes transmiti e o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isto é boa notícia. Segundo, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, isto também é boas notícias. É o evangelho que Paulo pregava, ok? Então, os próprios discípulos. Então veja que Abraão, ele não tinha noção do que seria o evangelho da graça. Está entendendo? Ele não tinha noção. Ali é uma coisa ainda ofuscada, uma coisa que é apenas uma pincelada, um pingo da revelação do que estava por vir, né? E a revelação total da graça veio, né, através de Paulo. Agora, pense comigo aqui. Os próprios discípulos de Cristo,
que viveram e andaram com Jesus de Nazaré. Isso é importante. Os próprios discípulos, repito, que viveram e andaram com Jesus de Nazaré, séculos depois de Abraão, não acreditavam ou não acreditaram na morte e ressurreição de Cristo. Você sabia disso? Nem os próprios discípulos. Imagina Abraão séculos antes, que ele nem ouviu falar do Salvador, nem que ele iria morrer numa cruz e ressuscitar. Agora, os próprios discípulos andaram com Cristo, viram a Cristo, tocaram em Cristo, ouviram a Cristo, né? E viram as obras de Cristo, mas não acreditavam na sua morte e ressurreição. Vamos ver isso. Lucas, vamos ver aqui. Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18, versículo 31 ao 34. Ao 31 que diz: Jesus chamou à parte os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Tudo que estava escrito pelos profetas na antiga aliança se cumprirá nele, em Cristo. 32. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Olha só, Jesus falando para os discípulos. No terceiro dia, ele ressuscitará. Agora, olha o 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Está vendo? Que nem os próprios... se os discípulos não entenderam isso que Jesus estava falando, quanto mais Abraão, que era o pai da fé. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estavam oculto. Olha só. Jesus ocultou o significado, né, dessas palavras. E eles não sabiam do que ele estava falando. Então os próprios discípulos não acreditavam, não foi revelado a ele, né, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O evangelho anunciado a Abraão foi, vamos lá aqui, vamos voltar para Gálatas. Olha o evangelho que foi anunciado a Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo de número 8. Foi isso aqui, ó. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Isso é muito importante, isso é graça pura. A justificação, você dizer que você é justo, que Deus justificaria alguém, não mais pelas obras da lei, não mais pelo dízimo, não mais pelas ofertas, não mais pelo batismo com água, não mais pela Páscoa, pela ceia, não mais pela guarda de sábado, não mais pelo jejum, não mais porque ora demais, nada disso. Olhe, entenda isso aqui em nome de Jesus. Prevendo a escritura que Deus prevendo, está ele falando a Abraão, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios, nós gentios, não judeu, mas gentio, né? Pela fé, sem o véu, sem as práticas da obra da lei, pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o evangelho, as boas notícias a Abraão. O que Deus anunciou a Abraão? Olha as boas notícias lá, olha as palavras, olha a frase. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas ou benditas. Isto é evangelho. Isto aqui são as boas novas. Tá vendo? Para nós, por meio de vocês serão por meio de você, todas as nações serão abençoadas. A fé, por meio da fé, ok? Então, a questão é, a diferença, a pergunta agora, você já viu que existe um evangelho para os gentios, né? Umas boas novas para os gentios. Há diferença sim. Alguém, um teólogo, né? Um sabidão aí, não, mas não há diferença, o evangelho é um só, né? Vai usar Gálatas, Paulo disse em Gálatas que se alguém vos anunciar um outro evangelho que seja anátema, um outro evangelho que Paulo estava anunciando. Paulo anunciava para os gentios o evangelho da graça, mas os judeus estavam anunciando o evangelho da lei, que ele circuncidasse, guardasse o sábado.
tá ligado? Desce o dízimo, tudo isso era da lei, isto já tinha passado. Paulo agora anunciava o evangelho da fé, salvação pela fé, o evangelho da graça, a libertação é aqui na mente, ok? Então, o evangelho, aí a pergunta é, há diferenças, pastor, entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? O que é que você me diz? Estamos até agora aqui, não chegamos nem no meio do caminho sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Há diferença? Eu digo para você, sim. Há grandes diferenças. A diferença é absurda entre o evangelho do pacto, o evangelho feito do reino, produzido para, anunciado a Israel, e o evangelho da graça, né? Que foi revelado de Cristo a Paulo. O mesmo Cristo que revelou o evangelho do reino, também revelou as boas novas a Paulo para os gentios. Uma notícia para judeus e uma notícia para os gentios, ok? Então, a diferença das duas notícias dos evangelhos? Sim. O evangelho da graça, judeus. O evangelho da graça, perdão, o evangelho do reino, o evangelho do reino, Mateus 24, 14, judeus. E o evangelho da graça, dirigido aos gentios, ok? Então, por isso que você vê, perceba, na religião evangélica, o quê? Perceba isso aqui, olha o que eu fiz até aqui, algumas anotações, depois eu vou passar para você. Quais são as práticas da lei que a religião evangélica pratica? Está dentro da igreja, que eu já pratiquei muito, por ignorância, por falta de conhecimento. Eu tinha uma mente cheia de véu, mas o véu depois, só há conversão quando o véu cai. E quando o véu cai, você se converte a Cristo. E o que é Cristo? Cristo ressuscitado, não mais o Jesus de Nazaré, né, o Jesus judeu, mas agora o Cristo ressuscitado, ou o Espírito, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 17. O Senhor é o Espírito, se referindo a Cristo como o Senhor ressuscitado. Louvado seja Deus. Então, a diferença, pastor, entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça? Sim. Nós vamos ver aqui algumas, ok? Para que você possa se alimentar devagarinho. Eu tenho que ler todos os versículos, capítulos, para você poder entender o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, ok? Então vamos lá. O Evangelho do Reino foi direcionado, isso é muito importante. É muito importante você saber disso. Veja, que o Evangelho do Reino foi direcionado a um povo. O evangelho do reino foi pregado, foi anunciado, essas boas novas, somente a um povo. Ou seja, as boas novas do reino para os judeus. Exclusivamente Jesus veio anunciar o reino aos judeus. Vamos ver isto? Vamos ver isto. Mas pastor, eu nunca vi isso. Vai ver agora. Pastor, eu já li isso, mas eu não entendia. Vai entender agora. Pastor, na minha escolinha dominical, nunca me ensinaram isso. Você vai aprender agora. Veja bem. Vamos aqui para Marcos. Vamos aqui, Marcos, capítulo de número 1, ok? Versículo de número 14 e 15. Olha só. Marcos 1, 14 e 15, que diz assim. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas notícias de Deus, o evangelho do reino de Deus. Aí ele vai dizer, e diz, o tempo é chegado, dizia ele, Jesus, o reino de Deus está próximo. Não é para os dias de hoje, não foi para os dias de hoje. Isso aconteceu em 70. O reino é chegado, já estava entre eles, o reino já estava movendo ele, já estava lá, dentro dele, e anunciado por Cristo o reino a Israel, aos judeus. O tempo é chegado, dizia Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus está próximo. Jesus estava anunciando a quem? Aos judeus, a Israel. Está aqui, ó,
Aqui, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia anunciar isso aqui aos judeus, que o reino estava próximo. Vamos outro versículo, devagarinho. Lucas capítulo 9. Vamos aqui agora para Lucas. Lucas capítulo de número 9. Versículo de número 10 e 11. 10 e 11. Olha o que é que diz o 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. 11. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Veja que Jesus não vai falar do evangelho da graça, mas ele pronuncia o reino de Deus, porque o reino de Deus foi direcionado aos judeus, a Israel, a nação de Israel. Entenda isso. Reino de Deus, judeus. Graça é o evangelho que salva tanto gentio, primeiro foi pregado aos gentios, e depois os judeus. Mas aqui o reino estava sendo anunciado. Por que o reino? Você vai saber disso. Você vai saber disso. Então, o reino de Deus a Israel. Agora, João, capítulo 1, ainda o livro histórico de João, capítulo 1, e o versículo de número 11. Olha o que é que diz. Veio para o que era seu. Então, Jesus, o rei, veio para o seu reino, mas os seus não o receberam, ok? Então, depois que Jesus pregou o reino, enviou os 12 discípulos pregando o evangelho do reino, né, a nação de Israel aos judeus, ele se dirige depois a Paulo, ele salva Paulo no caminho de Damasco, e ali ele envia Paulo aos gentios com uma mensagem, não mais do evangelho do reino, mas do evangelho da graça, não mais pelas obras, mas pela fé. Você vai ver isso aqui. Então veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu. Agora, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo de número 4. E o versículo 42 a 44. 42 a 44. Que diz? Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o proclamavam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Se liga aí, isso aqui é graça, isso aqui é revelação. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isto fui enviado. Tá vendo? Porque para este propósito, porque para isto, né, eu fui enviado. Então Jesus foi enviado para anunciar os reinos de Deus a quem? Aos judeus. Aprenda isto. Agora olha 44. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Este evangelho do reino é uma exclusividade para os judeus, ok? Vamos aqui para Mateus 4, vamos lá, ainda para um livro histórico, Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 23, 4, 23. Olha o que é que diz 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, pregando as boas novas, o Evangelion do reino de Deus, o evangelho do reino, as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Veja que o evangelho está acompanhado de curas. Por quê? Porque são os sinais de que o reino chegou a os judeus, a Israel. Ok? Então Jesus veio, né, para a Galileia ensinando nas sinagogas dele, dizendo: o reino chegou aos judeus, por causa da promessa, né, que foi feita lá
aos patriarcas. Você vai ver isto aqui. Então vamos lá. Versículo 10 agora. O que é que diz versículo 10? Capítulo 10 de Mateus, capítulo 10, versículo do 1, né, ao 6. Presta atenção aqui. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Expulsar os espíritos. Alô? Atenção, pessoal da graça. Você que diz que não há espíritos, né? Que espírito é enfermidade, é carne. Ó o dedo. Aqui, ó. A diferença. Você consegue discernir isso aqui? Chamando os seus 12 discípulos, deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Espírito imundo é uma coisa e enfermidade e doenças, outra coisa completamente diferente. Depois eu tenho um assunto sobre isso aqui, ó. Atenção, pessoal da graça. 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, detalhe que Paulo não está aqui. Perceba que o apóstolo Paulo não está aqui, nessa comitiva. 2. Aí ele diz, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus, olha só, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Preste atenção aqui, nessa revelação. Jesus pegou os 12, Paulo não estava aqui. Se não há Paulo, não há revelação da graça. Aqui é evangelho do reino puro, de Jesus para esses 12, sem Paulo, desses discípulos para os judeus. Veja que é para os judeus. Olha a mensagem de Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Olha as instruções. Não se dirijam aos gentios. Agora não. Agora não. Eu estou guardando os gentios com uma mensagem exclusiva, que é a graça, sem as obras da lei, sem Moisés. A glória da graça é para Cristo, foi para Cristo, né? A antiga aliança teve a sua glória, a nova, toda a glória é de Cristo Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. 6. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, ou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo isso aqui? Que o evangelho do reino são para judeus, não vão aos gentios. Havia gentio? Sim, claro. Nações, povos, né? Espalhados ali nas cidades vizinhas, né? De Israel, as nações vizinhas. Mas Jesus disse que não fosse a eles, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque aqui era o evangelho do reino de Deus para os judeus. Muito bem. Versículo 16. Olha só o que diz o versículo 16. Leia comigo, por favor. Eu os estou enviando, isso é Cristo falando para os discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. 18. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. 18. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer. 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho.
Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é até o versículo de número 24, 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Olha a mensagem, para onde foi? Para Israel. Olha o evangelho do reino, a mensagem, as boas novas do reino, para quem? Para Israel. Jesus mandou percorrer a cidade de Israel. Olha só, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Aqui já é a segunda vinda, que ele veio em 70. Esse texto aqui é óbvio. Não tem teologia, não tem achismo, não tem enganação. O texto é claro. É óbvio que aqui Jesus está dizendo que, olha só, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel, né, antes que venha o Filho do Homem. Então aqui é a segunda vida e ele veio. Se Jesus não veio, presta atenção, se Jesus não veio, eles estão percorrendo a cidade. Vocês dizem, evangélicos, que Jesus não virá, está vindo, então esses homens estão percorrendo. Se liga aí, ok? Então Jesus veio, lógico, eles já morreram, Jesus veio. Então, a mensagem do evangelho do reino é para os judeus, ou foi para os judeus. Você vai entender isto aqui, você vai entender. Então, capítulo 15, ainda de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Olha o que é que diz o versículo 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Para quem Jesus foi enviado? Para quem o Jesus se encarnou? Para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá claro ou não tá? Quem disse isso foi Jesus. Agora, se você quiser apagar e colocar que Jesus veio salvar o mundo, aí é outra coisa. Jesus morreu pelo mundo, aí você acrescente aqui, coloque assim, ó. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas, apenas não, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, vírgula, e ao mundo todo. Não é isso que Jesus não se enganou, né? Todos os textos que eu falei para você comprovam, né, e relatam que Jesus veio para Israel. Ele morreu por este povo. Ainda tem mais alguns aqui que você vai ver. Então, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho do reino foi para o povo de Israel. Aprenda isso. Depois vamos ver o evangelho da graça, para quem foi dirigido, ok? É reino e a graça. Agora, Lucas capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 1, que diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Tá vendo? Reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Os 12 estavam com ele, aprendendo e também anunciando o reino de Deus aos judeus. Agora veja aqui, olha só. Atos capítulo de número 11. Atos capítulo de número 11, versículo de número 19. Veja que esta mensagem continuou viva, né? Esta proclamação aos discípulos. Eles aprenderam isso. E a mensagem do evangelho do reino de Deus era para os judeus. Veja que mais na frente, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles continuaram pregando o evangelho do reino de Deus aos judeus. Olha só, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Após a morte de Estevão, né, os judeus eles foram dispersos para as demais nações, as vizinhas. Aí o que acontece? Chegaram até a Fenícia. Onde eles chegaram? Na Fenícia. Que mais? Chipre e Antioquia. Olha só, anunciando a mensagem apenas. Eita, pastor, é verdade.
Só a graça pode revelar isso. Quem está preso na religiosidade, na religião, não consegue entender a graça. Aí nos chamam de herege, de doido, de jogar pedra na lua. Tá vendo? Mas quem está com a graça tem a mente abençoada, a mente de Cristo, ela trabalha para isso, para captar as revelações da graça. Olha só. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem. Que mensagem? A mensagem do Evangelho do Reino apenas aos judeus. Tá vendo isso aí? Apenas aos judeus. De judeu para judeu. Ok? Então, uma observação aqui. Então você viu que o Evangelho do Reino de Deus era uma mensagem de boas novas para os judeus. Qualquer coisa você volta o vídeo e veja lá os capítulos, versículos todinho, que você vai entender, né, esta mensagem. Agora, uma observação aqui. O Evangelho do Reino também é conhecido pela expressão. O Evangelho do Reino também é conhecido pela expressão Euangelion tes peritomes. Olha só. Euangelion tes peritomes. E o que significa isso? O Evangelho da circuncisão. Você sabia disso? Na tua escolinha, tua pastora que te ensina, ela já falou sobre isso? O Evangelho da circuncisão, que é o Evangelho dos judeus, que é uma mensagem para os judeus. E aonde está isso, pastor? Para eu mostrar a minha pastora. Vamos ver. Gálatas capítulo 2. Mostra isso aqui a sua pastora. Diga, olha, pastora, o pastor Van, que estão chamando ele aí de herege porque anuncia as boas novas da graça de Cristo, né? Dizendo que nós estamos na nova aliança, no novo pacto, feito pelo sangue de Jesus, né? Que nós não servimos a Moisés, mas ao Cristo ressuscitado, que nós não servimos ao Jesus judeu encarnado, mas o Jesus que morreu e ressuscitou. Nós servimos ao Cristo, ao Espírito, segundo Coríntios capítulo 3, ele está dizendo que o Evangelho do Reino, né, ele falou até uma palavra grega lá, que é Euangelion tes peritomes, né, que ele diz que é o Evangelho da circuncisão. E ele foi lá para Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 7. Vamos ver o que é que diz Gálatas 2,7, que diz: ao contrário, Paulo escrevendo aos Gálatas, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, né? Incircuncisos. Assim como a Pedro aos circuncisos. Veja que aqui ele faz uma diferença, ele diferencia aqui. A mim, incircunciso. As boas novas do reino, o Evangelho da graça. A Pedro, circunciso. Que evangelho circunciso é esse? É o Evangelho do reino. É o Evangelho misturado, né? Que tem lei e tem graça. É o Evangelho da unção do óleo, é o Evangelho do batismo nas águas, o Evangelho de Pedro, é o Evangelho do jejum, é o Evangelho do dízimo, dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo não tem pastor que vá provar que dízimo foi dinheiro, né? É o Evangelho da ceia, de você tem que comer aquele pedacinho de pão para poder se santificar, para poder você ficar limpo, para você ter comunhão com Deus. Mas o Evangelho de Paulo não tem isso. O Evangelho de Paulo é o Evangelho da graça. Leia de novo agora com os olhos espirituais, que você vai ver a diferença. Presta atenção. Ao contrário, vamos ler o 6. Quanto aos que pareciam influentes, Pedro, Tiago e João, o que eram então não faz diferença. Para mim, Deus não julga pela aparência. Presta atenção. Tais homens influentes, Pedro, Tiago e João, não me acrescentaram nada, porque o que eles apresentaram a Paulo era um evangelho misturado, o evangelho da lei, o Evangelho de Moisés, né? As práticas mosaicas, a religião mosaica. Paulo diz, para mim,
não me acrescenta nada. Agora um 7. Ao contrário, Paulo diz, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. A mim foi confiada, Cristo me confiou a pregação do evangelho aos incircuncisos. Quem são os circuncisos? Gentios. A Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos que aprenderam do Jesus de Nazaré, o evangelho é circunciso, para os circuncisos. Tu entendeu agora que há uma diferença grande do que Paulo aprendeu de Jesus e praticava aos gentios e de que Pedro, Tiago e João ouviu de Jesus e foi direcionado aos judeus. Tá gostando? Tá sendo liberto? Tá trazendo paz? Está trazendo uma libertação na mente, está entendendo o que é o evangelho do reino. Tem muito mais coisa, estou repleto aqui de conhecimento da graça, e eu vou transmitir tudinho para você. Agora, eu peço a você que me ajude, eu estou lhe ajudando, né, na graça, no conhecimento, me esforçando, pedindo a Deus, a Cristo, ao Espírito de Cristo, que ilumine, que traga luz, que traga revelação nas Escrituras. Não é um anjo que desceu, nem Deus não. Isto está na sua Bíblia. Tudo isso está na sua Bíblia. Infelizmente, a sua pastora ou o seu pai na fé, né, não quer aprender, não quer buscar na fonte da graça, fica lá papirando em Moisés e vai mandar você dar o dízimo e não passa disso. Então, tá aqui, né, o Evangelho da Graça. Me ajuda em oração. Em primeiro lugar, compartilha, clica lá naquele sininho lá, ó. Vai lá e clica, diga, eu estou sendo abençoado por esta mensagem, então eu vou abençoar esse pastor também. E se inscreva para que esse canal cresça, né, e vá, né, de encontro a milhares e milhares de pessoas que ainda estão presos na religião. Amém? Conto com você, conto com a tua oração. E Deus nos abençoe grandemente, cada vez mais, né, por este evangelho, o evangelho da graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém.